Yes. Well, dear Vice Minister, Ambassador, distinguished members of the delegation, I would like to welcome you. It's a great pleasure for us to have the opportunity of this meeting. In our Parliament, according to the rules, we have the possibility to speak in our own language. This is why we have translation from English to Portuguese and vice versa. Okay, you have the... Then é um prazer para nós receber um membro do governo de um aliado de Portugal, um importante aliado de Portugal e um importante parceiro comercial, e um país que representa um papel crucial no contexto regional e mundial, e é por isso uma oportunidade que temos para poder trocar impressões. Eu gostaria de lhe apresentar, esta é a Comissão dos Assuntos Europeus, a que eu tenho a honra de presidir. Do meu lado direito tenho a senhora vice-presidente, que é representante, Clara Marques Mendes, que é a representante do maior partido da oposição. Tenho ao meu lado esquerdo o coordenador do mesmo partido político, do PSD, partido de centro-direita. Ao meu lado direito o coordenador do Partido Socialista, que é o meu partido também, que é o partido atual de governo, e temos dois colegas que são membros do partido mais à direita no nosso espectro político e que é o terceiro maior partido representado na nossa Assembleia da República. Portanto, Sr. Ministro, Vice-Ministro, como disse, nós acompanhamos com atenção o processo que tem envolvido a adesão da Turquia à União Europeia. Conhecemos todas as vicissitudes deste longo processo e partilhamos as conclusões do relatório, creio que de março de 2020 ou 2021, em que a Comissão e o Conselho fazem o ponto da situação sobre a relação com a Turquia. Interpretamos também muito positivamente os sinais de desanuviamento da tensão que tem caracterizado a relação da Turquia com a União Europeia nos últimos meses e interpretamos a vinda do Sr. Vice-Ministro como um sinal mais para que conseguimos desenvolver esforços para que possamos normalizar tão rapidamente quanto possível a nossa relação, porque essa normalização é do interesse comum, sobretudo nos momentos tão conturbados que vivemos com a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, conflito no qual a Turquia tem certamente um importante papel a desempenhar, porque é seguramente dos países do mundo que tem melhor condições para poder vir a realizar uma mediação construtiva. Portanto, de acordo com a nossa ordem de trabalhos, eu daria agora ao Sr. Vice-Ministro o tempo, enfim, que 10, 15 minutos que achasse necessário para nos expor as razões da sua vinda e depois darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares para que possam questioná-lo. Muito obrigado, Sr. Vice-Ministro. A palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Infelizmente não posso falar português, mas eu sei que é uma bonita língua. Caros membros da Comissão dos Assuntos Europeus, muito obrigada por esta oportunidade para podermos partilhar as nossas opiniões. De uma vez que eu tive uma reunião tão benéfica com o meu colega e o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as relações bilaterais, não vou falar tanto de bilateral, mas vou focar sobretudo nas relações entre a Turquia e a União Europeia e sobre o futuro do nosso continente, que é a Europa.
mencionou a guerra da Rússia. Cometemos alguns erros, infelizmente, durante os últimos anos. A Ucrânia, se a Turquia tivesse sido membro da União Europeia, eu não creio que a Rússia tivesse começado esta guerra, porque, claro, não existe nenhuma legitimidade, nem desculpa, nem razão para esta guerra não provocada, mas também cometemos também outros erros. Durante a administração Trump, nós danificamos as nossas relações transatlânticas e, infelizmente, o presidente francês falou sobre a NATO e não conseguimos ter uma cooperação entre a NATO e a União Europeia da melhor forma. Mais uma vez, repito, até termos a NATO como uma forças armadas da Europa, eu não creio que vamos conseguir criar uma contração contra qualquer reação à guerra. Infelizmente, desde 2004 adiante, a Rússia bloqueou a participação da Turquia na Agência Internacional e também o acordo com a União Europeia, e agora estão a bloquear a nossa participação na PESCO, no novo mecanismo de segurança da União Europeia. Claro que não podemos permitir que os gregos tenham acesso à NATO devido a este problema, e de uma forma muito estúpida, não podemos ter uma cooperação estreita entre a União Europeia e a NATO. E eu penso que isto foi um convite aberto para a administração russa, que a Europa está dividida, o Ocidente está dividido, e eu penso, e nem sequer podemos ficar fortes quando ocupamos outras áreas, outras regiões. Mas isto aconteceu, e agora estamos a fazer o que podemos, desenvolver os melhores esforços. Aquilo que podemos fazer agora, claro, é contribuirmos para um cessar-fogo o mais depressa possível e, felizmente, termos paz. Mas vamos ser realistas. Esta crise vai permanecer durante ainda algumas décadas. Ou a Ucrânia vai fazer algum grande milagre no sentido de conseguirem sair vencedores desta invasão pela Rússia. Mas gostaria também de falar sobre os últimos esforços realizados pela Turquia. No Fórum de Diplomacia de Antalya e Istambul, nós tivemos, ou conseguimos, encurtar a oposição, e houve um acordo sobre neutralidade, garantias de segurança, desmilitarização e a utilização da língua russa na Ucrânia. Duas questões importantes. Estas duas regiões, ambas, concordaram que eles podem lidar nos próximos anos com essa situação, porque não é fácil. O que era importante é termos um cessar-fogo, pararmos o derramamento de sangue e fazer com que os ucranianos não tenham que sair da Ucrânia. Mas, claro que a Ucrânia vai se tornar cada vez mais autoconfiante, e eu penso que a Rússia também começou a desempenhar um papel importante. Já não estão interessados num ataque total, mas vão seguir uma tática de paz. E claro que no Ocidente estamos só a observar. Claro que estamos a apoiar a Ucrânia. A Turquia foi o primeiro país a começar este apoio à Ucrânia, mesmo até antes da reunião começar, da guerra começar, perdão. Também contribuímos com material militar para a Ucrânia. Claro que agora a paz não vai surgir rapidamente, mas vamos tentar gerir a guerra. E porquê? Porque temos milhões de toneladas de oleaginosas
óleo, e também temos que ajudar na evacuação de algum pessoal militar e civis, e é por isso que promovemos uma reunião na próxima semana em Istambul. O presidente Erdogan está no telefone com o presidente Putin e vão fazer algum trabalho técnico, pelo menos para gerirem esta guerra. Se não se conseguir ter um cessar-fogo de imediato, pelo menos vamos tentar fazer um cessar-fogo, mas vai depender, sobretudo, na Ucrânia e na Rússia, mas as nossas posições em relação à Rússia e à Ucrânia são importantes. A Turquia condena esta guerra injustificada e temos estado a apoiar a integridade do território, a unidade e a soberania da Ucrânia desde o início. Também na Ucrânia nós temos uma comunidade tatar na Ucrânia. É uma população desta etnia e para nós é também uma questão de sermos próximos da Ucrânia. Os meus colegas falaram das sanções. Porque é que não podemos seguir as sanções da União Europeia? Qual é o país mais afetado com esta guerra depois da Ucrânia na Europa? É a Turquia. Porque, infelizmente, nós temos, já fomos afetados pelas sanções dos Estados Unidos em relação ao Irão, devido às sanções na Síria e também em relação às dificuldades no Iraque. E agora, outros dois vizinhos estão em guerra, mais uma vez, e isto acaba por afetar a Turquia mais do que qualquer outro país europeu. Costumávamos ter um volume de 10 milhões de turistas por ano. Temos o Mar Negro, temos a navegação nos estreitos e temos uma operação energética com a Rússia, porque 40% do nosso gás e 70% do nosso petróleo vem da Rússia, portanto nós temos uma grande dependência. Mas isto não significa que nós estejamos a tentar fazer com que as sanções da União Europeia sejam fracas. Não, estamos também a dizer aos russos que não vamos deixá-los invadir as sanções europeias. Nós estamos a enfrentar a Rússia sozinhos na Caucásia do Sul, na Síria e na Líbia. A Turquia é o único aliado nestas frontes. Nós também já implementámos uma convenção multilateral que fez com que os navios de russos não usassem os estreitos. Também estamos a fazer um comércio muito forte e também o turismo com a Rússia nestas condições, mas claro que foi um grande erro para a União Europeia não terem realizado consultas com a Turquia antes destas sanções, antes delas serem impostas. Diretamente isto afeta-nos, para dizer a verdade. Portanto, mais uma vez, vamos continuar a realizar esforços para encontrarmos uma solução para este problema. Em termos das relações entre a Turquia e a União Europeia, tal como Portugal, nós desejamos fazer parte da União Europeia. Antes de tudo, para uma melhor democracia, para um melhor Estado de Direito. E se vocês se lembrarem, quando a Turquia foi declarada um país candidato em 1999 e até nós abrirmos as negociações de adesão em 2016, a Turquia teve o período mais bem-sucedido da sua história. Tivemos estas reformas, 8 pacotes de reformas para alterarmos a Constituição, para termos 200 novos comissões e também e foi por isso que nós começámos a realizar estas negociações de adesão com critérios políticos. Mas o que é que aconteceu depois disso? O problema do Chipre. 2004, a União Europeia, e devido à situação da Grécia, a Grécia tinha ameaçado, se vocês se lembram bem,
Se os gregos e os cipriotas não fossem admitidos, eles seriam bloqueados com outros países candidatos. Apesar do facto de mesmo o plano de solução da União Europeia, se tivesse sido aceito pelos turcos e cipriotas e tivessem sido aceitos pelos gregos, eles negaram, rejeitaram, e ilegalmente nós tivemos os gregos e os cipriotas membros da União Europeia. Nós dissemos muito bem, sem problemas, nós podemos continuar a tentar encontrar uma solução. Mas o que é que aconteceu? 2 anos mais tarde, 1 ano e meio depois, os gregos cipriotas estão a bloquear as negociações de adesão. Isto não é suficiente, eles bloquearam mais 6 capítulos, incluindo o capítulo da energia. 14 capítulos foram bloqueados unilateralmente nas negociações. E depois tivemos o ministro Sarkozy que nos começou a dizer que a Turquia não é Europa e que a Turquia não vai poder entrar na União Europeia. Tudo isto, todas estas duas coisas são erros importantes na integração. Claro que a partir de 2009, 2010, o governo perdeu a sua empatia para que fossem realizadas reformas mais fortes, porque o processo não é fácil, o processo de adesão. Muitos países perderam o seu poder devido a estas reformas tão penosas. Porque vocês sabem, existem dificuldades que estão a ser enfrentadas em termos de adaptação, mas isto não muda. A vontade da nação da Turquia, hoje, 80% dos turcos são a favor da adesão da Turquia à União Europeia. Até entre os turcos educados a percentagem é mesmo elevada entre aqueles que querem a adesão à União Europeia. Além desta questão, infelizmente, também a relação entre a Turquia, a União Europeia e a Grécia e a NATO foram envenenadas. E claro que tudo isto abrandou o processo de reformas na Turquia e é por isso que estamos a ser criticados pela Europa em termos do critério de Copenhaga. E nós sabemos isso. Eu penso que isto também foi o caso de Portugal e Espanha. Quando vemos a perspectiva da adesão, pode-se tomar passos radicais, mas no caso da Turquia, quando nós enfrentamos 3 organizações notórias como o PKK e as outras, como por exemplo os Daesh, Al-Qaeda, como por exemplo a FETÖ, não é fácil tomar estes passos liberais, mas estamos a tentar um equilíbrio. Em todo o caso, a minha mensagem aqui hoje é que, de acordo com a perspectiva da adesão, é vital nas relações entre a Turquia e a União Europeia, temos que fortalecê-las. O segundo ponto é que não podemos deixar que o problema do Chipre ou que as exigências dos gregos prejudiquem as relações da Turquia com a Europa devido à posição dos gregos e dos gregos cipriotas. Não podemos melhorar as nossas relações na segurança e na defesa, não podemos ter colaboração até mesmo sobre as questões da imigração, não podemos ter cooperação em termos de energia, no campo da energia. Existem 4 eixos energéticos na Europa que utilizam a área da Turquia, a Turquia como passagem, e também estão a bloquear a ligação ao Corredor do Sul. E nós precisamos desesperadamente de energia, nestas linhas energéticas, para estarmos ligados a estas artérias. Isto tem que ter um fim, porque já temos sido bastante pacientes, mas isto está-nos a levar a uma crise importante se continuarmos nesta direção. O que é que nós podemos, entretanto, fazer? Por exemplo, vamos
vamos realizar reuniões de alto nível nas várias áreas, a migração, segurança, energia. Isto é importante e temos que continuar a tratar a Turquia como um país candidato. A União Europeia inventou agora os balcões esta tecnologia dos balcões. 2 deles não são oficialmente candidatos, como vocês sabem, mas apesar disso a Turquia não foi convidada para fazer parte das reuniões. Por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros não foi convidado a participar nas reuniões nos últimos 3 anos e meio. E vocês esperam que a Turquia se alinhe com as políticas da União Europeia em relação à Rússia, aos Balcãs, à Caucásia do Sul, à Líbia. Mas como é que nós vamos ter essa participação se não temos esse diálogo? E esse diálogo está bloqueado desde 15 de julho de 2019 devido a nossos amigos gregos e gregos cipriotas, porque a Turquia é o agressor, a Turquia, não sei, é um destabilizador. A Turquia está a ameaçar os gregos e os gregos cipriotas. E isto está a prejudicar a nossa adesão à União Europeia, mas também não estão a dizer que eles unilateralmente e ilegalmente estão a movimentar-se na ilha do Chipre, que está a bloquear terras que pertencem à Turquia. Nem estão a dizer que estão a violar o espaço aéreo e as águas territoriais da Turquia, dizendo ou declarando que têm tudo, que a Turquia não tem nada na agência, basicamente. E também declaram que podem ter 6 milhas de espaço aéreo, aliás, 10 milhas de espaço aéreo, mas estão a ir além. Mas quando nós respondemos, em termos das atividades, ou quando nós respondemos, quando eles violam o espaço aéreo da Turquia e as águas territoriais da Turquia, nós é que somos agressivos, nós é que somos sangrentos, nós é que atacamos os gregos inocentes. É esta a imagem que eles criam. Este é o problema e nós temos que encontrar uma solução urgente para esta questão, porque isto não está a ajudar. Não é a favor da Europa, não é de grande ajuda para a Turquia ou para os gregos cipriotas. Também, entre a Turquia e a União Europeia existe, desde 2006, relações em termos de alfândegas. A União das Alfândegas estão também bloqueadas pelos gregos cipriotas. Portanto, nós temos um grande potencial e somos um parceiro importante. A Turquia está em posição 5ª e faz parte da União Europeia em termos de comércio e também o parceiro mais importante em termos de investimento, de capital de investimento estrangeiro. E para a Turquia, nós somos o parceiro mais importante, mas apesar disso, o nosso comércio está a ser limitado em produtos industriais, mas podemos ter e facilmente duplicar e triplicar o nosso potencial, incluindo a agricultura, os serviços, a energia, as compras públicas na União das Alfândegas que nós temos. Mas, mais uma vez, isto está bloqueado. E porquê? Porque os gregos cipriotas gostariam de impor ou querem impor aquilo que eles acreditam na ilha de Chipre. Portanto, é esta a situação em termos de segurança é importante. Com esta guerra da Rússia está-nos a dar uma grande lição, que nós não podemos tolerar esta divisão nem esta falta de coordenação entre a União Europeia e a NATO. Eu penso que é uma boa oportunidade. O terrorismo é também uma questão importante. Se calhar têm sorte nesta parte da Europa não terem que enfrentar atividades terroristas, mas a Turquia enfrenta 3 organizações terroristas notoriosas, por exemplo, as coligações do Iraque e da Síria, e também temos o Daesh, o Al-Qaeda, e também temos a FETÖ. São uma rede criminosa, terrorista, e devido a isto nós temos que ter políticas inteligentes, e também temos estado a dizer isto
nossos amigos da Suécia e da Finlândia. Vocês pensam que podem permitir, por exemplo, não sei o número 2 da Daesh, falar aqui em Portugal, em nome da liberdade de imprensa ou liberdade de expressão? Será que podemos permitir, por exemplo, que as pessoas do Daesh passeiem nas ruas de Lisboa com uniformes, com armas, a alegar a jihad ou vingança contra, digamos, a Europa ou contra nós? Isto tem acontecido na Suécia e também na Finlândia durante muitos anos. E nós temos dito que isto não é liberdade de expressão, isto é apoiar o terrorismo da PKK. E também os líderes do partido PKK, os ministros da Defesa da Finlândia e da Suécia têm que perceber isto. E também captamos muitas armas de origem sueca. E existe um documentário, um filme televisivo sobre a criação do Kurdistão à base na Turquia, no Síria e no Iraque. Isto é transmitido na Suécia e na Finlândia pelos membros do PKK. E hoje temos estado a pedir para que não permitem isso. Imaginem que o Daesh tem um filme a criar um Estado Islâmico e que nós estamos a aplaudir. Em nome, não sei, da liberdade de imprensa. Estas são as questões. De outra maneira, gostaríamos de ver uma NATO mais forte e temos estado a trabalhar muito de perto com a Finlândia e com a Suécia em diferentes manobras, por exemplo, ou diferentes operações feitas no Afeganistão. Eu próprio trabalho com os suecos, com os dinamarqueses e com os finlandeses, com os soldados destes países e com os que querem a paz. Claro que eles têm que abordar a legitimidade da Turquia, tal como foi confirmado pelo secretário-geral da NATO. Para nós é uma questão de vida ou morte, não é como a situação da Grécia, que está a abusar na Macedónia há mais de 9 anos. Por que é que nós não reagimos quando a Macedónia quis aderir à União Europeia há 9 anos atrás? Ou 15 anos atrás? Porque é que ainda estamos à espera da Albânia e da Macedónia que iniciem as negociações de adesão? Qual é o interesse vital de segurança dos Estados-membros de bloquear estas adesões? Mas no nosso caso é muito simples. Além disso, a Finlândia e a Suécia também estão a impor restrições às armas à Turquia. Vocês são um aliado da Turquia, como Portugal, e vocês estão em conflito, vocês estão a pedir algum apoio ou desejam comprar alguns drones da Turquia, mas eu digo que não. Não gosto da política portuguesa em África, ou seja onde for, portanto eu não vou permitir nenhum envio de armas para Portugal, mas continuamos a ser aliados da NATO. Será que isto funciona? A Finlândia e a Suécia não estão só a impor restrições, mas também estão a incentivar outros Estados-membros da União Europeia para que tenham restrições contra a Turquia. E estas são as nossas preocupações e esperamos que eles possam abordar estas preocupações o mais rapidamente possível para que possamos vê-las como verdadeiras, ou possamos ser vistos como aliados verdadeiros na NATO. Mas até essa exigência ser concedida, não podemos pôr em perigo os nossos aliados, porque senão vamos ter alianças fracas e isto não é de grande ajuda. Mais uma vez, ninguém diz nada sobre, por exemplo, a participação da Turquia na PESCO
na missão da União Europeia da SP e a Turquia tem sido um grande contribuidor para as missões da União Europeia e continuamos a contribuir bastante na Bósnia-Herzegovina nas operações. Mas hoje em dia a Grécia e os gregos cipriotas não estão a ajudar, estão a bloquear a nossa participação. E ninguém diz nada. Ninguém pede aos gregos cipriotas porque é que estão a bloquear os turcos, porque é que está a acontecer, porque é que não podemos ter as suas contribuições. E isto é muito importante. Estas questões também devem ser abordadas, mas muito bem, no contexto da Finlândia e da Suécia, nós não queremos misturar as peras e as maçãs, digamos assim. Para nós, são exigências legítimas que devem ser satisfeitas o mais depressa possível. E na próxima semana, o secretário-geral da NATO está a organizar uma reunião em Bruxelas para terem uma reunião entre os turcos, suecos e finlandeses para ver o que é que está a acontecer. Isto por pedido nosso. Quando realizamos uma reunião em Ankara há 10 dias atrás. Bom, eu não sei se fui muito provocador, mas gostaria de ouvir as vossas dúvidas e perguntas. Muito obrigado, Sr. Vice-Ministro. De facto, as questões são muitas e necessitaríamos de muitas horas para poder aprofundar este debate, mas ouvimos atentamente a sua mensagem e eu iria dar a palavra agora aos meus colegas deputados para que pudessem questioná-lo e o Sr. Vice-Ministro terá a oportunidade de responder às questões. Então darei, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra. Peço a brevidade possível. Mr. Vice Minister, dear Madam Ambassador, as our President previously said, o Presidente disse, no nosso Parlamento vamos falar português, é a nossa política, portanto, se me permitir, vou falar em português. E queremos lhe dar as boas-vindas a si e à sua delegação. Em primeiro lugar, naturalmente, as boas-vindas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a esta delegação que temos o gosto de receber aqui e começar logo por dizer que um conjunto de informações que o Sr. Vice-Ministro nos deixa são, de facto, importantes, são particularmente importantes, eu diria, para quem no Parlamento português trata dos assuntos europeus. Também é importante sublinhar que Portugal é um país próximo da Turquia, é um país amigo da Turquia, mantemos relações, digamos, institucionais, relações diplomáticas, relações económicas há muitas décadas que, de facto, aproximam o nosso país. Somos um parceiro e um aliado, a Turquia é um aliado de Portugal também no âmbito da NATO, já de resto como foi referido na sua intervenção, e a Turquia tem de facto uma importantíssima, eu diria, posição geopolítica, enfim, e tomei muito boa nota dos esforços que estão a ser feitos, nomeadamente neste terrível conflito que deflagra agora na Europa, portanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia e, de facto, as notícias que nos traz relativamente ao esforço que a Turquia tem feito, se não num cessar-fogo imediato, pelo menos para gerir danos colaterais numa guerra que, de facto, também concordamos, parece não estar o seu fim tão próximo. A verdade é que também nos traz outras questões que têm que ver com relações de vizinhança, particularmente com o Chipre, com a Grécia, que naturalmente conhecemos, mas foi importante, eu diria, ouvir o argumentário e os casos concretos que nos trouxe, sensibiliza naturalmente o Parlamento português, e eu aqui, enfim, representando o Partido Socialista, agradeço de facto estas informações. Portugal de uma forma geral, mas o Partido Socialista, e termino com isto a minha intervenção,
digamos que defende sempre a abertura da União Europeia a todos quantos queiram partilhar um conjunto de princípios e de valores que assentam muito especificamente na paz e na prosperidade. Evidentemente que a Turquia tem manifestado, eu diria, já há muitos anos manifesta essa vontade, mas eu também não poderia, Sr. Vice-Ministro, deixar de lhe dizer que, por vezes, temos, enfim, registamos alguns sinais contraditórios justamente com este espírito europeu. Bem atento estive à sua intervenção e, nomeadamente, alguns dos casos que referiu, que de alguma forma constituem uma espécie de contra-informação e, portanto, criam uma narrativa, provavelmente, que faz com que a percepção seja diferente, mas há outros que aqui poderíamos explorar, mas, de facto, pediram-me 2 minutos e meio, eu queria ser minimamente cumpridor do tempo e, portanto, agradeço, em nome do Partido Socialista, as informações que nos traz e, sobretudo, registro este esforço que a Turquia tem estado a fazer para que este conflito na Ucrânia possa terminar. Muito obrigado. Paulo, dou de seguida a palavra ao colega Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, em nome do PSD, e dar-lhe as boas-vindas ao nosso Parlamento, à Sra. Embaixadora, à sua equipe, e dizer que tomei um contacto mais próximo com a problemática de defesa, onde o envolvimento da Turquia é essencial no contexto europeu, na presidência croata, numa primeira reunião em Zagreb sobre a pesca, com a presença do então, salvo erro, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Sr. Vulcano, e que, ao que julgo saber, hoje em dia se encontra nas Nações Unidas a presidir a Assembleia Geral. E neste momento e nesta altura foi um primeiro contacto que tive a possibilidade de ter a percepção do lado da Turquia, naturalmente, para um conjunto de questões essenciais em matéria de segurança e muitas das quais Portugal, digamos, tem uma posição convergente, uma vez que é também um membro fundador da NATO e isso para nós é um aspecto essencial. Contudo, neste encontro de Zagreb durante a presidência croata, foi também patente estas divergências que o Sr. Vice-Ministro nos trouxe aqui e que algumas delas têm obstaculizado a integração e a adesão de pleno direito à União Europeia. Hoje vivemos um cenário onde a guerra é real, onde o problema de unidade, de coesão na União Europeia é essencial para responder à guerra e aqui tivemos, neste entretanto, um aspecto muito importante no contexto da defesa da Europa, que foi a saída do Reino Unido através do Brexit e, como sabemos, o Reino Unido trazia uma capacidade militar de colocação e de projeção de forças no terreno que deixou de estar no âmbito da política comum europeia. Dito isto, ainda ontem, em Roterdão, no Congresso do Partido Popular Europeu, do IPP, nós ouvimos uma posição unânime que a Europa tem que estar unida, coesa, em que o Estado de Direito e o respeito do Estado de Direito são vetores fundamentais que não podem, em nenhuma circunstância, serem postos em segundo lugar e têm que ser respeitados por quem comunga de uma visão e de um sentir da Europa. E vimos também ontem neste Congresso que há uma vontade de acrescentar dimensão à União Europeia, porque isto é a forma como ela será, do ponto de vista global, porque agora falamos de um ponto de vista global, um peso a considerar numa geopolítica onde a China, o bloco da Rússia e os outros blocos do Pacífico começam a retirar à nossa Europa presença e poder negocial. Eu julgo que é neste quadro que nós entendemos que, naturalmente, o processo da Turquia, como os outros processos, terão que ter seguimento, sendo que entendemos também que o respeito pelos valores fundamentais e pelas questões que são intransponíveis naquilo que é a identidade europeia não podem, sob nenhuma circunstância nem pretexto, serem atropelados
em nome da nossa própria coerência política e de identidade europeia. E, portanto, dentro destes valores e tendo em conta os novos desafios que a guerra na Ucrânia veio acelerar, eles estavam latentes, mas não nos estavam à porta, desde logo as migrações, os movimentos migratórios, o problema dos refugiados, o problema da cidadania europeia no sentido mais lato. A guerra da Ucrânia veio claramente por pressão e trazer esses assuntos à primeira discussão, ao primeiro plano da discussão. Contudo, volto a dizer, foi o que recolhi ontem em Roterdão, se me perguntarem o que é que foi o mais importante, e o mais importante é que, pese embora esses tempos de incerteza e de turbulência, os valores fundamentais do sentir e ser europeu não devem, em circunstância nenhuma, serem preteridos, ao invés, devem ser fortalecidos, porque são eles o farol da nossa civilização e daquilo que é o desenvolvimento, como nós, europeus, que comungamos desta ideia, queremos prosseguir. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Muniz. Dou agora a palavra ao deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Senhor Presidente, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Vice-Ministro, saudar na sua visita a Portugal, bem-vindo. Para o Partido Chega, nós temos uma posição muito clara, até que vem no seguimento daquilo que é a posição também da nossa família europeia. Nós defendemos uma Europa de nações fortes, mas que preze essencialmente por manter a identidade, as tradições e os costumes das suas nações, e que só com nações fortes poderemos construir uma Europa forte, menos dependente, eventualmente, e aqui certamente teremos uma divergência com os nossos colegas, menos dependente do centralismo de Bruxelas. Esta é a nossa visão. Achamos, no entanto, que esta nova conjuntura de uma guerra a decorrer em território europeu dita que alguns processos hoje em dia tenham uma visão diferente. Não podemos, no entanto, considerar que uma adesão à Europa seja apenas por uma questão aritmética de soma de território ou de soma militar. Achamos que existem os princípios de fundação da Europa que não poderemos, em momento algum, abdicar deles. E a Europa, quando se juntou e quando se constituiu enquanto União Europeia, tinha um princípio básico que era o da defesa da Europa. Todo o restante processo económico acaba por ser uma consequência da união entre as diversas nações e os povos. Portanto, a nossa defesa e estas novas realidades, que hoje não são assim tão novas, mas têm uma dimensão diferente hoje, quando falamos dos fluxos migratórios, quando falamos com algumas ameaças que a Europa vai vivendo, é importantíssimo que tudo isso seja ponderado nestes processos de adesão. Ou algum radicalismo islâmico que referiu, a questão da Daesh para nós é preocupantíssimo. É uma questão que nos preocupa muito, porque o respeito pelas nossas fronteiras, mas respeito pela nossa identidade e respeito por aquilo que são as nossas tradições e as nossas culturas europeias, mantendo a divergência, a diversidade que existe inata em cada um dos povos e em cada uma das nações. Portanto, como disse o Sr. Presidente Capolas Santos, é verdade, temos, e os restantes colegas também, temos uma relação histórica com a Turquia. Existem claramente, ao longo dos anos, algumas posturas que nem sempre coincidentes com aquilo que poderia ser uma adesão mais pacífica, mas creio que estamos numa fase em que o Sr. Vice-Ministro disse há pouco na sua intervenção que se a Turquia já fizesse parte, certamente a Rússia não teria tido a iniciativa, ou pelo menos não agiria da forma como agiu. É essa a forma como acredito. E eu, possivelmente, também tenho essa visão, e nós temos essa visão, porque, de facto, se a União Europeia tivesse tido uma posição talvez mais forte, tivesse e fosse mais determinada na forma como, no início do conflito, agiu perante a Rússia, não sabemos se aconteceria ou não, mas, pelo menos com a dimensão que aconteceu, teremos algumas dúvidas. Portanto, estamos atentos ao processo, sabemos o nosso posicionamento enquanto partido, enquanto nação, e mantemos as nossas posições também a nível do Parlamento Europeu, daquilo que é o nosso grupo parlamentar da Identidade e Democracia que nos representa.
Obrigado. E irei dar ainda a palavra a um colega que não apresentei porque chegou um pouco mais tarde, que é vice-presidente da nossa comissão, o deputado Bernardo Blanco, e que é do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, portanto, centro-direita no nosso espectro político. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos ao nosso Parlamento português. Começar por dizer que, em nome da Iniciativa Liberal, reconhecemos a importância das relações entre Portugal e a Turquia e gostaríamos de ver uma atualização do sistema de cooperação e, como o Sr. Embaixador bem disse, uma expansão, sobretudo, das relações comerciais, onde a União Europeia é, como também disse, o maior parceiro comercial, maior fonte de investimentos e nessa área certamente ainda há muito para fazer e aí estamos de acordo. Onde já temos mais algumas dúvidas, gostaria de começar pela questão da NATO em relação à entrada dos países nórdicos. Nós percebemos e compreendemos as críticas, sobretudo às restrições de armas, face àquilo que o Sr. Embaixador também mencionou e que concordamos. Temos mais dificuldades em perceber as outras objeções que me parecem mais políticas e mais subjetivas também, e que, não vou dizer um bloqueio, mas as vossas complicações relativamente à entrada da Suécia e da Finlândia, não sei se enviam o sinal político correto aos parceiros europeus para depois também facilitar a entrada na União Europeia, mas espero que as negociações ao longo destes meses corram bem para os dois lados e tudo se resolva. Tinha apenas uma pergunta para finalizar, que penso que não foi muito abordada e que nós temos interesse em saber a posição turca em relação à relação da China com a Europa. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vice-Ministro, eu próprio gostaria também de lhe colocar uma questão, que é a seguinte. Parece-me existir uma contradição entre o facto de a Turquia se opor à entrada da Finlândia e da Suécia na NATO e, ao mesmo tempo, defender a entrada da Turquia na União Europeia, onde estão a Finlândia e a Suécia. Quer dizer, os suecos e os finlandeses serão bons parceiros na União Europeia e são maus parceiros na NATO. Não me parece que esta seja uma posição coerente, independentemente da compreensão que possa ter pelas razões que invocou. A outra questão é a seguinte, portanto, sabemos que, enfim, conhecemos a história, enfim, turbulenta de vizinhança entre a Turquia e a Grécia, portanto, nós próprios também tivéssemos esses problemas com os nossos vizinhos espanhóis, mas já encerrámos esse dossiê há 200 anos atrás. E, portanto, hoje somos bons parceiros e amigos, e creio que esse é sempre o percurso da história, e eu tenho esperança também que essa relação de vizinhança possa ser aprofundada e melhorada, porque isso seria certamente bom para a Turquia, para a Grécia, para Chipre, para a Europa e para o mundo. Mas a questão que coloco é o seguinte, a posição de Ankara relativamente ao protocolo adicional do Acordo de Chipre, como é que um país quer entrar na União Europeia tendo como parceiro um Estado que não reconhece? Portanto, essa é uma questão prévia que forçosamente terá de ser resolvida. Enfim, ouvi os seus argumentos, respeito-os e compreendo-os, mas tenho ouvido os argumentos dos cipriotas gregos, que, na perspectiva deles, parecem igualmente convincentes. E sabemos que o problema não é fácil, porque se fosse fácil, não se arrastaria o conflito a que, infelizmente, assistimos, pelo menos de forma mais grave, desde 1974. Portanto, Sr. Ministro, esta questão, e também indo um pouco na sequência do que disse o meu colega da Iniciativa Liberal, creio que esta questão, face ao alargamento da NATO e a sua aparente contradição com a perspectiva turca face à União Europeia, não facilita o processo de desanuviamento que está em curso, que eu saúdo, e para o qual Portugal está seguramente disponível para contribuir. Porque acho que o clima de tensão que conhecemos, sobretudo depois do golpe de Estado de 2016, que Portugal condenou sem qualquer tibieza, mas condenamos igualmente aquilo que considerámos ser o menor respeito pelos direitos humanos no processo que se seguiu
ou pelo menos durante o período do estado de emergência, mas portanto, sabemos que a questão é complexa, os problemas são muitos, mas gostaria de terminar registando com apreço a sua vinda e o sinal que ela nos dá e de lhe transmitir a nossa total disponibilidade para tudo fazer para, no quadro da União Europeia, facilitar não só a integração da Turquia, como o aprofundamento da relação com Portugal e com a Europa. Dar-lhe agora alguns minutos para o Sr. Vice-Ministro poder responder às questões colocadas. Thank you very much. Muito obrigada. Mais uma vez, gostaria de sublinhar a verdadeira contradição não está do nosso lado, mas está com a Suécia e com a Finlândia. Não podem impor as restrições no vosso aliado, não podem apoiar uma organização terrorista que é reconhecida como uma organização terrorista pela União Europeia. Esta é a contradição. De outra forma, se a Turquia tivesse dito, por exemplo, muito bem, nós vamos deixá-los entrar, mas amanhã, ao mesmo tempo, nós vamos poder aderir à União Europeia. Isso sim seria uma grande contradição, porque nós estamos hoje preparados para aderir à União Europeia. Hoje estão quase prontos para aderirem à NATO, mas têm que abordar as preocupações de segurança da Turquia e estas preocupações de segurança são preocupações legítimas e isto é confirmado também pelo secretário-geral da NATO. Pode-me dizer que nós estamos a pedir muito? Que a Suécia e a Finlândia parem de apoiar as organizações terroristas? Estamos a pedir demasiado? Será que isto é abuso? Se me disser que sim, muito bem. Vocês estão a ter uma posição abusiva. Mas estamos a falar da segurança. Estamos a falar da NATO e da Aliança de Segurança. Por favor. Não existe qualquer contradição. Se o fizerem amanhã, claramente, nós amanhã daremos todo o nosso apoio. Para nós, não é como a Grécia, mais uma vez, e vou sublinhar mais uma vez esta questão, que estão a bloquear a Macedónia do Norte para aderir à União Europeia. Isto já há mais de 9 anos. Isto é realmente uma grande preocupação. Todos nós sabemos que a parte norte da Macedónia não vai ser utilizada durante os próximos anos, mas utilizamos hoje porque a Grécia insiste. Mas isto é uma questão realmente vital em relação à questão do Chipre. A República do Chipre foi criada em conjunto por duas Estados constitutivos. Esta é a República do Chipre que nós reconhecemos. Mas, em 2004, a República do Chipre, com este nome, aderiu à União Europeia ilegalmente, porque se a República do Chipre diz que representam a República do Chipre e representam toda a ilha, eles não podem ser membros da União Europeia, porque existem 3 acordos que claramente indicam que a República do Chipre não pode ser um membro de qualquer organização internacional para a qual tanto a Grécia e a Turquia são membros. A sua adesão foi ilegal em relação a se considerarmos a lei internacional, mas apesar disso estamos à procura de soluções e também estamos à procura de soluções ao nível da União Europeia. Em 2004, mais uma vez, a Grécia também adotou uma posição abusiva, porque também podem ser bloqueados 9 outros países a aderir à União Europeia. Nós queremos uma solução. Mas a solução deles é a seguinte: eles representam a toda a ilha e os cipriotas turcos devem ter só direitos minoritários. Isto tem sido o caso e isto não aconteceu na República do Chipre e isto nunca vai ser o caso. Portanto, se estamos realmente interessados numa solução justa, temos que os incentivar a terem um processo de negociação com significado, mas estão a utilizar a União Europeia. O protocolo adicional não é nada.
os produtos gregos cipriotas podem entrar na Turquia sem qualquer restrições, portanto, isto não significa nada. E também já implementámos um protocolo adicional, mas quando eles entraram na União Europeia, uma semana depois, eles bloquearam 3 decisões de Conselho em relação aos cipriotas turcos. É por isso que não podemos implementar esse protocolo adicional. Claro que eles nunca vão contar toda a história, mas o que é importante, devido a este problema, nós temos uma situação inaceitável na Europa entre a Turquia e a Grécia, entre os cipriotas gregos e turcos, e temos que encontrar uma solução rápida para este problema. A China está a emergir. A Rússia, se não pudermos parar a Rússia agora, vão se tornar cada vez mais agressivos e imperiais. A Comissão Europeia está a falar da Europa geopolítica. Como é que vamos ter uma Europa geopolítica se estamos nesta situação em que temos divisões na NATO, em que 1 ou 2 Estados-membros podem abusar pela unidade da Europa e está a ser posta em causa a unidade da Europa. Falando da Europa, Sr. Nunes, se me disser que a sua Europa é uma Europa cristã, hoje não existe essa Europa. Talvez alguns círculos possam concordar nessa Europa, mas na minha Europa, e penso que a maioria dos europeus acreditam nesta ideia, são os valores europeus. Quais são os valores europeus? Democracia, liberdades, Estados de Direito e respeito por todas as fés, seja cristãos, muçulmanos, ou até ateus que não acreditam em nada. Temos que respeitar estes valores. E só quando respeitamos estes valores, vamos então ser membros da União Europeia. Não se preocupem. Hoje a Turquia não está ainda preparada para aderir, mas estamos a trabalhar nessa direção. E, infelizmente, algumas das políticas discriminadoras, algumas das políticas erradas, marginalizaram a Turquia do critério de Copenhaga. Eu gostaria de vos dar mais munições e armas para defender o caso da Turquia, mas não, porque tivemos uma tentativa de golpe contra a democracia turca. Também temos políticas e estamos a enfrentar algumas organizações importantes. E isto não nos tem ajudado a avançar com a velocidade que desejávamos. Mas o que é importante é a perspectiva da adesão. A Turquia vai aderir à União Europeia como secretário de Estado e também a membro. E a nossa participação na União Europeia vai ser bastante valiosa e vai ser uma adesão com significado, mais do que as outras, porque nenhum outro país pode ajudar mais a parar a radicalização na Europa, nenhum outro país pode ajudar a integração de 25 milhões de muçulmanos nos países da União Europeia para que se integrem totalmente. Nem nenhum outro país pode ajudar a estabilidade, a viver em conjunto com respeito por todas as raças e fés, sem mencionar a economia, a defesa, a segurança, a geopolítica e todas as outras questões. Mas esta Turquia secular, com uma grande parte da população muçulmana, é um grande ativo para a Europa. Porque com isto podemos também ter acesso ao Médio Oriente e também a outras culturas e também podemos nos ver livres da imagem negativa, ver-nos livres da imagem negativa da União Europeia, porque na maioria do mundo muçulmano, a Europa é imperialista, é preconceituosa, não é tolerante e às vezes até dizem que a Europa é racista, mas temos que mudar esta imagem, isto é importante. E a Turquia tem um papel muito importante a desempenhar nesta formação da Europa. Mais uma vez, infelizmente, a Turquia tem sido marginalizada, tem sido discriminada.
Temos que aceitar isto. E isto também levou ao abrandamento das reformas. E, mais uma vez, o que é importante é manter esta perspectiva de adesão e também tratar a Turquia de uma forma justa. E também incentivar os Estados-membros da União Europeia, por exemplo, a Suécia e a Finlândia, para abordarem estas preocupações o mais depressa possível e também convidar os nossos vizinhos gregos e gregos ciprianos a não abusarem demasiado os países candidatos, porque temos que lidar com estas situações. Tenho a certeza que depois desta crise da Rússia podemos fazer com que esta crise seja uma oportunidade para restaurar a confiança e para incentivar a Turquia a avançar mais com as suas reformas e a alinhar-nos mais com a adesão à União Europeia. Eu penso que respondi às perguntas que foram levantadas pelos membros da Comissão, mas gostaria também de convidar a vossa Comissão a visitar a Turquia para que tenhamos uma comissão de harmonização. Também podemos discutir todas estas questões regionais e questões diferentes com todos os homólogos na Turquia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vice-Ministro, por esta oportunidade. Acho que foi uma troca de impressões esclarecedora, ainda que muito limitada no tempo. Agradeço muito o seu convite, que iremos analisar, e gostaria de o informar, e à Sra. Embaixadora, de que, como sabe, nós tivemos eleições em Portugal há muito pouco tempo e estamos agora a constituir no novo Parlamento os grupos de amizade. E dentro do limitado número de grupos de amizade com outros parlamentos está incluída a Turquia. E, portanto, está em vias, nos próximos dias, estará concluída a delegação portuguesa que integrará esse grupo de amizade e eu espero que da contraparte turca também possa ser constituído e a diplomacia parlamentar é também uma boa arma para contribuir para a solução de problemas complexos. Queria, por isso, finalizar agradecendo ao Sr. Vice-Ministro a visita e formulando votos de que a situação possa melhorar no futuro e reiterar-lhe a grande esperança que temos no papel que a Turquia pode desempenhar na resolução do magno conflito que tanto nos preocupa e a que urge encontrar rapidamente uma solução pacífica. Muito obrigado. Gostaria de lhe oferecer uma pequena lembrança do Parlamento Português e desejar-lhe sucesso na sua missão. Muito obrigado.